Olá pessoal, me chamo Alan Dalla e sou professor da BIM Cursos, com titulação de mestre e doutorando na ênfase de estruturas pela Universidade Federal do Pará. Estou aqui para fazer o lançamento de mais uma aula do nosso curso para o cálculo de edifícios do zero. Mas antes de começar a aula de hoje, peço a você que considera nossos conteúdos importantes e realmente quer nos incentivar a elaborar mais vídeos como esse, que primeiramente dê um like nesse aí, inscreva-se no nosso canal e acione o sino de notificações para você ficar por dentro da metodologia BIM. Lembrando que todo o material aplicado no curso, eu deixo o link na parte inferior da descrição do vídeo, lá pela plataforma, então corre lá e se matricula para você ter exclusividade às aulas em sequência de materiais e seu certificado, beleza? Então, de acordo com as condições dos estudos anteriores, nós chegamos ao pré-dimensionamento LT16, tá? Ensinei já a fazer esse pré-dimensionamento, inclusive mandei o manual para vocês, deixei o link lá na plataforma, tá? O pré-dimensionamento é um ponto de partida, nós já sabemos, porém precisamos fazer o dimensionamento de acordo com o carregamento e verificar o estado limite último e estado limite de serviço, tá? Se ocorrer uma troca de carregamento, é ideal analisar os estados limites da estrutura, tá? Isso serve para estruturas existentes, que eu fiz o pré-dimensionamento para uma edificação residencial, porém ocorreu a modificação. Vou utilizar como academia, vou utilizar como depósito. Então você tem que fazer essa verificação sim para a obra existente. Legal? O cálculo do estado limite de serviço é o mais trabalhoso dentro do dimensionamento de treliças, tá? De lajes treliçadas. Porém, também não é tão complexo, beleza, pessoal? O vão que nós vamos utilizar é o 4,30, que foi passado na aula anterior para fazer esse dimensionamento. É ideal que você elabore uma planilha passo a passo, tá, para agilizar aí o processo. Porém, irei fazer uma, vou pensar se envio para vocês ou não, correto? As aulas elas vão prosseguir e conforme vão surgindo, você vai ser notificado. E se você fizer sua matrícula lá pela plataforma, legal? Se você estiver com pressa, tá, então o ideal é que você procure outra plataforma que você ache mais completa, legal? Não vou prender vocês. Outra coisa, não vou ficar também dando lição de moral em profissionais, pegando exemplo, modelos, tá? Por quê? Porque além de ser antiético, não é legal, beleza? E eu estou aqui como professor, estou aqui para ensinar e não para criticar, mas sim para solucionar e ajudar, beleza? Se você tiver alguma dúvida, ocorrer algo, você pode digitar aí na parte inferior da descrição do vídeo a sua dúvida, e se eu tiver um tempinho eu vou lá e ajudo vocês, então os outros colegas também podem ajudar, legal? Ok. O vão é 4,30, se você pegar 4,30 e dividir por 30, você vai chegar a um H, uma inércia de 14,33 centímetros. Legal, professor. Qual que eu vou usar? Você vai no seu catálogo e verifica, claro que o maior. Então, nós utilizamos aqui o LT do catálogo 16, que é 12 a altura da treliça e 4 de compressão. Já falei nas aulas anteriores, camada de compressão não resolve problema da laje. O que vai resolver o problema da laje para esse modelo é a inércia. Então, você tem que aumentar a categoria da sua treliça. Legal. O peso próprio é apenas 158 kg forças por metro quadrado. Tá? Se você for comparar a lajota cerâmica é um pouco maior. Beleza? Claro, se esse aqui é PS, então é uma diferença de aproximadamente 50 kg forças por metro quadrado. Se você for comparar no seu catálogo para esse modelo aqui, é aproximadamente isso, eu não tenho de cabeça. E o que acontece, pessoal? A desvantagem desse modelo é questão de aderência, se você for chapiscar e rebocar por baixo, se você for fazer esse tipo de acabamento. Legal, não, mas eu vou utilizar aditivo, beleza. Outra informação, tem profissional que também não reboca, né, se for utilizar forro, mas isso vai depender de cada profissional. Eu costumo rebocar e também do caráter financeiro de cada cliente. Tá bom? Acabou o dinheiro, não tem como, forra, beleza. Isso vai ficar a critério de cada um de acordo com as condições. Tá? Não adianta também eu pautar aqui essas informações, porque o nosso objetivo é o cálculo da estrutura, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Dentro dessas informações nós temos aqui a distância entre eixos, que é 49 centímetros, tá? E a tabela de 37. A espessura aqui, ó, total 16, porque é 12 da treliça e 4 de compressão.
essa seção transversal ela está legal. Se você quiser fazer o seu dimensionamento aí utilizando lajota cerâmica, não tem problema, tá bom? Só não esquece de montar a sua tabelinha para facilitar. Mas aprende primeiro, depois você monta no final, beleza? Vamos continuar. Falando sobre o software, eu deixei pautado alguns softwares para vocês. Não estou vestindo a camisa de ninguém, todos os softwares eu utilizo, inclusive tem curso dentro da plataforma, legal? E os softwares são apenas calculadoras que vão te auxiliar. Cada um utiliza a calculadora que tiver acesso aí, beleza? O que acontece? Sobre o software, isso pode ser aplicado em outros softwares, tá, pessoal? O software abaixo já calcula o peso próprio da laje, porém você deve calcular manualmente os carregamentos, né, as cargas de revestimento e consultar a norma para lançar a sobrecarga ou acidentagem, beleza? Então fica a dica aí para vocês. Como assim, professor? Não entendi o que o senhor quer dizer. O senhor pode resumir? Vou pegar uma estrutura aqui, vamos supor, do CPCAD. Vou abrir minhas cargas acidentais, introduzir pisos e grupos, editar grupos, tá? O que acontece? Está criado todos os níveis, não são os mesmos edifícios, tá, pessoal? Aqui você lança a sobrecarga total no pavimento, beleza? Isso aqui está onde? Norma, correto? Você vai consultar 6120. As cargas permanentes, professor, por que está muito baixo isso aqui? O senhor não lançou o peso próprio da laje? O que eu falei agorinha, tá? O peso próprio da laje já é calculado pelo software. Você não precisa lançar novamente porque você vai duplicar esse carregamento. Beleza? Então, no caso de utilização de software, você não precisa lançar o peso próprio. Então, tem aqui uma observação para vocês. Ó. Aqui, ó. Normalmente são as cargas correspondentes ao revestimento, paredes divisórias, forros e impermeabilização. Beleza? Então, não precisa você fazer esse lançamento para não duplicar esse carregamento. O CIP permite que você lance por níveis esse carregamento, ou seja, o software automaticamente ele vai representar, ele vai entender que onde tiver laje, ele vai lançar isso aqui no pavimento. Tem profissional que não lança, prefere lançar depois. Como, professor, depois? Ele simplesmente pega, deixa zerado lá, correto, e lança a carga distribuída na laje. Aí tem que ver qual é a combinação, se é peso próprio, casa permanente, sobrecarga. Tem profissional que trabalha dessa maneira, prefere lançar no pano de laje. Tá? Os softwares posteriores também eles lançam no pano de laje. TQS e EBED, que nós vamos ver já já. Outra condição, tá, que eu queria mostrar para vocês é a condição do FCK do concreto. Então você tem acesso às configurações, tá? Você pode verificar a condição, se é usinado com rigor, se é desfavorável, o que tem essa condição. Isso está ligado ao que nós vimos anteriormente, tá? A ponderação do concreto, beleza? O coeficiente de ponderação. Outra condição, você pode também configurar a resistência desse concreto por pavimento. Legal? Vamos supor, no último pavimento está acabando dinheiro, eu preciso reduzir o FCK, então vou fazer essa redução e fazer essa verificação. Tá? Aí você pode fazer essa configuração por pavimento, mas a ideia é que você já especifique isso em projeto antes mesmo de concluir a obra, beleza? Deixa eu verificar outra condição aqui, a característica do agregado. Você tem aqui a característica do agregado de acordo com a natureza, né? Então esses parâmetros de acordo com a natureza do agregado, isso aqui também está na norma, você pode consultar lá a NBR, a 6118, deixa eu abrir aqui para vocês observarem. Nós já vimos isso, então corre lá e verifica novamente, aqui ó. Tá vendo o parâmetro? O parâmetro em função da resistência do agregado que influencia no módulo de elasticidade, tá bom? Influencia no módulo, vou colocar no módulo de elasticidade. Muito bacana esse parâmetro. Nós vamos já ver que no TQS a gente pode configurar esse parâmetro direto. O CIP não, você pode escolher o agregado, ele já faz essa listagem. No TQS não, você tem que realmente entender qual é o parâmetro que você vai utilizar. E já está associado à natureza do agregado. Beleza. Outra condição, outra informação, tá? Sobre o CIP, a gente pode configurar por pavimento, lajes e vigas, e assim também por pavimento os pilares, beleza? Tá? Então a gente também pode criar aí uma categoria de FCK, tá? De acordo com essas informações aí. Continuando, tá? Vou pegar aqui, finalizei. Vamos lá, alguma observação? Deixa eu passar aqui na minha anotação. Deixa eu minimizar minha tabela para não ficar muito exposta, muito aberta.
Legal, minimizei tudo e vou para a parte inferior novamente. Tá, já falei sobre o CIPECAD, os panos de laje podem ser lançados, tá? O CIPECAD você pode lançar essas cargas acidentais de cargas permanentes já no edifício, nos níveis. Os outros softwares não, você lança na laje. Essa é diferente do CIP para esses outros dois, tá? Que você pode lançar nos níveis, ou seja, a partir do momento que ele reconhecer que tem um pano de laje, já vai lançar esse carregamento. Ou zera tudo e lança por pano de laje, correto? Professor, e o EBERIC? Vamos lá, para o EBERIC. O EBERIC também ele configura FCK total ou por pavimento. Legal. Vamos verificar o EBERIC. Tá? Vou abrir aqui, configuração, materiais e durabilidade. Legal. Abri, ó. Projeto inteiro você pode lançar essas configurações. Dificilmente você vai fazer essa alteração. Geralmente, assim, por experiência, eu utilizo o FCK para tudo. Entenderam? Mas a gente não sabe as condições do processo executivo, né? As condições, cada condição, cada situação é uma situação que a configuração nos permite, a norma também nos dá amparo. Ah, professor, eu quero fazer por pavimento, você também pode fazer essa configuração por pavimento, tá bom? FCK, classe de agressividade nós já vimos, cobrimento nós já vimos também, isso já está vinculado à norma, vocês já conseguem configurar isso, tá? Essas outras classes aqui você também tem o modo de elasticidade secante, pode configurar o modo de elasticidade inicial, resistência à tração, entre outros. A ponderação você tem também como fazer essa configuração. O tipo de agregado, né? Então já entra lá no nosso gama E, de acordo com a natureza do agregado. Isso também é normativo, eu já ensinei vocês a entender e podem também configurar, beleza? O professor não está aqui para dar lição de moral, nem dizer que o fulano está errado, ciclano, pegar um modelo ali, que até seria antiético da minha parte pegar a estrutura de algum colega e apresentar aqui. Então, minha função realmente é ser professor, tá? Fazer minhas obras, executar minhas obras, fazer meus projetos e realmente ensinar vocês, tá? Profissionais e alunos. Vamos lá. Ok, professor, e a laje? O senhor falou do CIP, onde configura, e do EBERIC. O EBERIC, como eu falei, você configura diretamente no pano. Tanto acidental, isso aqui também está na norma 6120, tá? Aqui como é cobertura, tá 100 kgf. Professor, por que aqui está 100 e lá está apenas uma unidade? Porque aqui é kgf, lá em quilonewton. Legal? Então você tem que verificar qual é o seu tipo de unidade que você está utilizando. Eu normalmente, como eu calculo muito, eu não costumo me atrapalhar com isso, mas você tem que se atentar para quem está começando aí. De revestimento também, na próxima aula eu vou ensinar vocês a calcularem passo a passo isso aí, tá? Esse cálculo de revestimento. Aí você pode, o EBERIC também ele te dá as opções, né? A densidade que a gente pega lá na nossa planilha da norma, para você poder multiplicar pela espessura e ter o carregamento total, tá? Eu vou remover aqui, ó, para você ter o carregamento total, tá? Vou colocar o que estava dessa laje aí, tá? Em relação ao revestimento. Professor, cadê o peso próprio da laje? Não sei nem qual tipo de laje, se eu vou permanecer com essa. Por quê? Porque o software já faz esse cálculo automático para a utilização do software. Então, se você for utilizar o software, atenção quando for lançar esses dados, anote. Pô, o professor falou que não precisa lançar o que o software já calcula. Tá aqui a classe, EPS, unidirecional, tá bom? A dimensão com todas as informações, tem um catálogo aqui com a gama de informações, tá? Para você fazer esse cálculo, nós vamos fazer já manual, né, do decorrer desse módulo. Aqui a espessura total da laje, a espessura da sua treliça, a altura da sua treliça e da camada de compressão, beleza? Ok, a FCK por pavimento já mostrei para vocês onde é que configura. Agora nós vamos explorar o TQS. Tá? O TQS, vou aqui em configurações gerais do edifício, tá? Vou pegar a configuração dos materiais. No TQS você pode configurar os gerais, tá? O FCK geral, ou lajes e vigas por pavimento, eles têm que estar criados, pavimentos, e pilares por pavimento. Também, não costumo, por experiência, não costumo alterar, utilizo o mesmo FCK para tudo. Tá? Os cursos específicos eu ensino, sou bem claro nisso. Então, quando vocês forem utilizar, estudar comigo novamente, vocês vão relembrar isso aqui passo a passo, tá? Classe de agressividade também, você tem que alterar a classe de agressividade, ensina a consultar a norma, legal. Tá? Os critérios também, olha aqui, atenção no critério das classes do concreto, olha que bacana,
tá? Os dados gerais, tá? Com os coeficientes de ponderação, coeficiente de Poisson, né? Então você tem todas essas configurações, o modo de elasticidade secante inicial, tá? Então isso aí a gente já falou anteriormente. Aqui nós temos a nossa tabela, legal tabela, ó, o gama-ezinho, tá? Em relação à natureza do agregado que você também pode configurar. Só que aí você já tem essa informação. Quem não tem, não vai lembrar, né? Porque na sua vida acadêmica pode ser que não tenha nem explorado isso. Mas aí a gente está indo a fundo, de maneira bem técnica, nessas informações. Beleza, professor? E o FCK por pavimento? Tá? Deixa eu verificar. Já falei sobre FCK por pavimento. Esses critérios aqui já falei. A laje, né, que eu fiquei de falar com vocês. Deixa eu fechar aqui, sim. A laje. Eu vou aqui abrir meu edifício novamente. Eu vou mostrar para vocês sobre a laje. Eu vou editar aqui a modeladora estrutural. Já estamos bem longo, bem avançado nessa aula. Eu vou abrir aqui meu modelador estrutural. Vou dar um F6 nessa laje. Vocês vão observar que já o TQS, ó, na seção, você tem a seção com as informações, aqui como eu estou utilizando nervurada, né? E você também pode alterar a carga distribuída no pano. Legal, ó. Por exemplo, a carga permanente 0,12 e acidental 0,2. Onde é que estão essas informações? Nós vamos ver na próxima aula. Elas estão na norma, beleza, pessoal? Então você vai consultar passo a passo da norma e realmente chegar a esses valores aqui, tá? Professor, por que 0,2 e 0,2? Tonelada força por metro quadrado. Então, TQS trabalha em tonelada força por metro quadrado, EBR, quilograma força por metro quadrado, e CIP, quilonewton por metro quadrado. Beleza, pessoal? Então, são essas observações que eu tenho para passar para vocês. Já falei sobre o TQS, a diferença do CIP, que ele pode calcular no geral, também as cargas, jogar logo as cargas acidentais e sobrecarga no geral ou por pano. Já no EBERIC e no TQS você tem que lançar no pano da laje, beleza? Então são essas informações. Aguardo vocês para o nosso próximo passo, que é o cálculo manual, onde nós já vamos lançar o peso próprio da nossa laje, que já está no catálogo aqui, ó. Já vamos trabalhar em cima disso. E as cargas permanentes nós vamos buscar também na nossa norma, acidental também na nossa norma. E aguardo vocês até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado, valeu!